Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Hoje com os palpites do dia 5 de novembro de 2022, sabadão de muito futebol aí no Brasileirão da Série A e também as ligas europeias rolando aí com Série A Team, com Bundesliga, com Ligue 1, com La Liga, muita coisa pra gente conversar. O vídeo de hoje vai ficar um pouco extenso, mas eu tô deixando aqui um bloco de notas pra vocês irem copiando as bets, tá? Mas é muito importante que vocês também fiquem aqui pra entenderem o passo a passo de cada bet que eu tô fazendo, tá certo? Eu já apostei em todas as minhas apostas, depositei até 5 mil a mais aqui na 365 pra cobrir aqui as apostas, e eu espero que vocês pelo menos deem valor nesse conteúdo que eu tô fazendo aqui pra que a gente possa realmente entender o porquê de cada entrada. Não se esqueça também de se inscrever no canal aqui do YouTube e também curtir o vídeo, porque é muito importante cada like e cada inscrição que a gente ganha, tá bom? Vamos começar então com a Série A do Brasileirão, um jogo entre Santos e Avaí. É um jogo que eu tenho 3 bets, né? Duas aqui com duplas. Na verdade, são duas com duplas e uma com uma bet simples. Eu vou começar pelo mercado de jogador para marcar, né, para finalizar e chutar. Minha primeira aposta aqui será no Lucas Braga para chutar aí uma vez ao gol ou mais, tá bom? O Lucas Braga é um jogador de ponta, é um jogo acessível para o Santos, um jogo onde o Santos vai ter será operante ofensivamente diante do Avaí. Eu espero que o Lucas Braga, que tem uma ótima média de chutes, né, que se mantenha aí fazendo chutes ao gol aí, principalmente de um adversário que é mais acessível como o Avaí, tá certo? Então essa é a minha primeira aposta, o Lucas Braga aí para chutar uma vez ou mais ao gol, tá bom? Essa é a minha primeira bet, ele joga de ponta, contra o Juventude, por exemplo, ele atuou, ele fez 2 gols. Se a gente for olhar aqui as exibições do Lucas Braga nos jogos que ele faz, ele tem aí um alto índice de aproveitamento de chutes ao gol. Por isso que eu decidi colocar essa bet para vocês, tá bom? Contra o Bragantino, por exemplo, ele chutou uma vez ao gol. Contra o Corinthians, ele chutou uma vez ao gol. Contra o Atlético de Goiás, ele chutou também ao gol. Então os últimos jogos do Santos, todos ele tem chutado ao gol, e como o adversário é o Avaí, mesmo que o jogo não seja na Vila Belmiro, ele vai ter muita chance de chutar o gol, e por isso eu tô pegando essa bet. Outra bet que eu também vou pegar aqui é o Marcos Leonardo para chutar uma vez ao gol. Essa eu vou criar a aposta, coloco aqui o Marcos Leonardo, que é o principal atacante do Santos, né, para chutar uma vez ao gol, e vou duplar com o jogo do Goiás. Eu não selecionei nada, depois eu volto. Vou colocar aqui, ó, meio chute ao gol de cara, tá? Do Marcos Leonardo com o Pedro Raul, são 2 jogadores de frente ali, né, dos 2 times. O Pedro Raul lutando pela liderança da artilharia, né, pela artilharia do Brasileirão, contra o Juventude, que já está rebaixado, e o Santos com o Marcos Leonardo, que é muito forte ofensivamente, diante de um Avaí que também já está basicamente rebaixado, né? Se não tá rebaixado, tá basicamente rebaixado. Então, 2 bets que eu confio bastante, com modo de 1,62, e eu vou com meia unidade nessa e meia unidade na do Lucas Braga, tá bom? Também continuando aqui, eu vou fazer uma dupla com os 2 jogos, mas aqui Santos para vencer o jogo e o Goiás DNB, tá? Uma dupla aqui com o 0 bem segura também, com meia unidade pagando 1,72. Eu tô então basicamente com uma unidade e meia exposta nesse jogo em 3 bets com meia unidade. Santos, ML e Goiás DNB numa dupla, Lucas Braga para chutar uma ou mais vezes ao gol, e a dupla com Marcos Leonardo e Pedro Raul para chutar uma vez ou mais ao gol, os 2 para bater essa dupla, tá bom? Aí a gente passa aqui para frente agora, no jogo do Corinthians contra o Ceará, nós teremos o Ceará aí na briga para sair da zona do rebaixamento, e o Corinthians já classificado para a Copa Libertadores da América. O que eu penso nesse confronto? Eu até acho o Corinthians favorito, até acho que o Corinthians pode vencer a partida, só que o Ceará tende a ser um time muito forte ali nos ataques nesse confronto específico contra o Corinthians, porque se o Ceará não vencer, ele fica muito atrás da zona do rebaixamento ali na briga, faltando 2 rodadas após o jogo. Então por isso eu gosto do handicap, do mercado de escanteios aqui para o Ceará. Ceará para ter mais de 3,5 escanteios, ou seja, para ele ter 4 ou mais escanteios diante do Corinthians. Essa linha parece um pouco puxada, é verdade, mas como o Ceará vai jogar aí em busca de pontuar diante do Corinthians, sabendo que tem aí tudo, né? Tem que fazer de tudo para conseguir a vitória nesse confronto, e o Corinthians não estão ligando pro jogo assim, eu acho que o Ceará vai ter um momento de pressão na partida, onde ele vai conseguir alguns escanteios, e por isso eu vou nessa linha de mais de 3 meia escanteios com meia unidade. Todas as bets já estão feitas aqui, eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Arthur para chutar uma vez ao gol no Bragantino e América de Minas, né? Pagando 1,61.
Outra bet que eu gosto bastante aqui é essa aqui. O Arthur é um cara que ele joga na ponta direita do Bragantino. Ele é um dos principais jogadores do setor ofensivo do Bragantino. O Bragantino é um time que é favorito amanhã contra o América de Minas. E por isso eu espero que o Arthur tenha bastante chance ofensiva para marcar os seus gols e também chutar ao gol. Ele fez um chute ao gol diante do Cuiabá, que foi o último jogo em casa do Bragantino. Eu sempre olho mais os jogos em casa dos times, né? Contra o Santos, ele também chutou uma vez ao gol. Contra o Atlético Paranaense, que ele jogou em casa, ele não chutou, né, nesse jogo ao gol. E aí depois a gente vai puxando outros jogos, por exemplo, voltando no tempo aqui. Contra o Goiás, ele chutou 2 vezes ao gol. Contra o Palmeiras, foi 2-2. Ele fez um gol na partida. Então a maioria dos jogos do Arthur pelo menos dá um chute ao gol. Tá? Contra o Ceará também um chute ao gol. E são os últimos jogos do Bragantino. Então parece que é uma bet bem safe aí, ainda mais porque o jogo que o Bragantino tá jogando mais livre ali, sem ter tanto objetivo e tudo mais. Então acho que o Arthur vai ter bastante chance, né, de atacar, de ter chance de fazer gol e tudo mais. E por isso eu acho essa bet bem legal. Eu geralmente vou em finalizações, tá, pessoal? Mas como a linha dele tá 2,5 finalizações e meio chute ao gol, eu creio que pelo menos das 3 finalizações que ele vai ter, uma será o gol. Então para mim é mais fácil bater esse chute ao gol do que finalizações. Agora pulando para a La Liga, eu só tenho uma bet, será no jogo do Celta de Vigo. O Celta de Vigo enfrenta o Osasuna, que é uma sensação do futebol espanhol nessa temporada. O Osasuna vai muito bem na tabela de classificação, nesse momento é o 7º lugar, e o Celta está em 17º. O Celta tem até melhor time do que o Osasuna. Tem Oscar Rodrigues, que está na nossa lista aí, tem o Iago Aspas, tem diversos jogadores de qualidade. Mas a minha bet não será no Match Odds aqui, e será sim no mercado de finalizações, no mercado de mais de 1.000 finalizações do Oscar Rodrigues. Tá pagando 1,66, não é a cotação dos sonhos. Só que se a gente for olhar, por exemplo, as últimas exibições do Oscar Rodrigues com a camisa do Celta de Vigo, ele tem um bom aproveitamento de chutes ao gol, de finalizações, na verdade, desculpa. Contra o Getafe, o último jogo em casa, ele foi 4 vezes, né, nas finalizações. Contra a Real Sociedad, também em casa, ele deu 2 chutes, né, de finalizações, os 2 para fora. Contra o Betis, ele deu 3 finalizações, as 3 no gol. Voltando um pouco mais no tempo, contra o Cádiz, que é um adversário mais acessível, ele fez gol e deu 2 chutes, né? 2 chutes ao gol, sendo que um deles foi gol. Contra o Real Madrid em casa, vamos ver aqui. Eu acho que ele não deu 2 chutes nesse jogo, não. Vamos ver. Deu 3 chutes, então é uma bet muito boa, né? Você vê que nos últimos jogos do Celta de Vigo ele chutou em todas, né? Cumpriu a linha de mais de 1.000 finalizações em todas. Então acaba sendo uma bet muito interessante, por isso que eu vou recomendar ela para vocês. Agora passando para a Ligue 1 da França, nós teremos aqui Angers e Lens, né? Um confronto importante para o Angers, que está em último na tabela de classificação do campeonato francês, e o Lens está na briga pela liderança ali com o PSG, pasme você ou não. Acontece que aqui eu vejo, essa é uma bet mais arriscada, tá? Eu vejo aqui o Angers com mais vontade de vencer a partida do que o Lens, porque precisa estar em último lugar, cai em 4 esse ano para a Ligue 2. Então é o mesmo papo basicamente do Ceará. Tá, é claro que o Lens está muito mais ligado no jogo do que o Corinthians contra o Ceará. Mas jogando em casa, um fator que o Angers tem que o Ceará não tem, por exemplo, eu vejo o Angers produzindo escanteios nessa partida. Eu acho a linha um pouco baixa, perto da urgência de vitória que o Angers tem, tá bom? Então, assim, mais de 3.000 cantos aqui é 1,72 com meia unidade. Fiquem ligados no meu canal gratuito do Telegram, porque lá talvez eu saia da bet caso o Angers faça um gol na partida, tá bom? Então fiquem ligados lá, porque realmente pode ser que eu saia da bet durante o jogo. Caso o Angers faça um gol e esteja bem aí no cash out, a gente sai da bet, tá bom? Mas essa é a minha entrada inicial nessa partida. Na Bundesliga eu tenho duas entradas do jogo do Hoffenheim. Eu não gosto muito de fazer bets no mesmo jogo, porque se depende de muitos chutes, né, da mesma equipe. Mas aqui a gente gostou de 2 bets que são muito interessantes. A primeira aqui é do Rutter, né, o atacante francês aí do Hoffenheim. Ele vai jogar ali basicamente com o Kramaric na frente ou sozinho. Se o plano tático mudar ali, ele vai jogar com o Kramaric. Se permanecer, ele joga sozinho. Só que o Rutter tem uma
uma sequência de jogos com chutes ao gol muito impressionante, né? Dos últimos 5 jogos, eu acho que 4 ele cumpriu o over meio chute ao gol e só um que não. Eu sei que o adversário não é dos mais fáceis, né? O RB Leipzig, que é um adversário difícil, mas como a Bundesliga é uma liga que sai muitos gols, né? Que a gente espera mais um 3-2 nesse jogo do que um 0-0, acaba que pra mim se torna interessante esse mercado de chute ao gol, porque a gente tem basicamente o principal atacante do Hoffenheim chegando à frente e tendo chances de gol. Então esse mais de meio chute ao gol eu gosto bastante. E outra bet que eu gosto bastante é do ponta direita do Hoffenheim, essa no mercado de finalizações, porque ele joga mais distante do gol, é a bet no Robert Skov, para ter mais de 1,5 finalizações na partida, pagando 1,80. Ele tem um alto aproveitamento de finalizações, a casa precificou muito o Robert Skov com os números do ano passado, só que ele entrava muito durante o jogo, ele jogava 20, 12, 15 minutos durante a partida, e nesse ano ele tem jogado mais e tem chutado com mais frequência. Então, como ele tem mantido uma média mais alta de finalizações sendo titular, vale talvez pegar um furo da casa e entrar nessa cotação aí, mais de 1,5 finalizações do Robert Skov pagando 1,80. Na Premier League nós teremos mais bets aí do que de costume, né? Uma rodada que eu gostei bastante e eu tô mais exposto. Nós teremos Manchester City e Fulham na primeira bet aqui do nosso vídeo na Premier League. E eu gostei aqui da bet do mercado de menos de 2,5 escanteios para o Fulham. O que acontece? O Manchester City basicamente pressiona muito seus adversários, né? É um time que pressiona muitos adversários, que vai muito para frente, que, né, faz uma pressão, e os adversários mais fracos pouco têm momentos ofensivos no contra-ataque. Além disso, a gente tem que somar o fato do Fulham jogar fora de casa, que te dá menos saídas ofensivas, e aí tem um ponto negativo nessa bet. O Fulham tem o Mitrovic na frente, então ele busca muitos cruzamentos no Mitrovic, isso pode gerar alguns escanteios, mas eu acho que essa linha está muito avançada perto do índice de escanteios que os adversários do Manchester City têm. Acho que dos últimos 10 jogos apenas um time teve mais do que 2 escanteios jogando fora de casa contra o Manchester City, então eu vou com a minha unidade nessa aposta. Outra bet que eu considero muito interessante aqui é no jogo do Brighton contra o Overhampton. O Trossard para dar um chute que seja ao gol, tá bom? Tá pagando 1,1 nessa aposta, com meia unidade também. Todas as bets que eu falei até agora são com meia unidade. O Trossard será a principal referência ofensiva do Overhampton, tem números excelentes como chutes ao gol e finalizações. E o Brighton é favorito aqui, então eu acho que se o Brighton tiver 2 gols aqui, pelo menos um gol será do Trossard, tá certo? Então, diante do que eu tô enxergando para a partida, eu vejo o Trossard muito participativo no bloco ofensivo do Brighton e com isso gerando chutes ao gol, e por isso que um chutinho ao gol aí pagando 1,1 me pega bastante. No jogo do Everton contra o Leicester, nós teremos uma bet que para mim há um desajuste aí que ninguém viu por enquanto, que é do Iwobi para dar um chute, uma finalização, tá? Não é chute ao gol, não. É uma finalização do Iwobi durante a partida inteira. O Iwobi joga um pouco mais recuado ali de meio atacante. Ele não é um atacante da equipe. Só que é um jogo que o Everton precisa vencer. É um adversário acessível. Eu espero os 2 gols do Everton amanhã, ou pelo menos um. E eu tenho o Iwobi muito participativo ali, tanto soltando a bola para os pontas, tanto para o atacante, também quanto arriscando de fora da área. E uma finalização pagando mais de meio, com os números que o Iwobi tem, que não é um grande finalizador, mas mantém uma média razoável de finalizações, para mim vale uma unidade nessa aposta. Eu vou com uma unidade nesse Alex Iwobi aqui, over meio finalização. Eu também fiz uma tripla de cartões com 0,25, envolvendo 3 jogos que eu acredito que os times jogarão de forma muito trocando ali gols e porradas e tudo mais, e para mim vale bastante, que é ambos os times recebem cartão no Overhampton e Brighton, ambos os times recebem cartão no Everton e Leicester, e ambos os times recebem cartão no jogo do Nottingham Forest com o Brentford. Essa cotação dá odds 2,14 e é basicamente para cada time ter um cartão somente. Eu sei que a Premier League não é uma liga tão boa para cartões, e por isso que eu triplei os 3 e coloquei só 0,25, tá bom? É uma tripla ali mais safe, tentando basicamente investir alguma coisa, mas também não colocar muito capital, porque a gente sabe que a Premier League adora pregar peças, tá? Então são 3 entradas aí em cartões, ambos os times recebem o Overhampton e Brighton, Everton e Leicester, e Nottingham Forest e Brentford.
Para finalizar aqui, eu fiz uma dupla também com um jogo que eu acho que os times não perdem, tá? Leeds e Bournemouth, Leeds muito mais time que o Bournemouth, DNB do Leeds aqui a 1,30, duplado com o DNB do Watford contra o Coventry. Acho que o Watford também não perde a partida diante do Coventry amanhã, e por isso dá uma dupla aí de 1,75, uma cotação que para mim é interessante. Essa não é Premier League, né? É Premier League / Championship. Série A italiana, onde nós teremos duas apostas aí. A primeira aposta será no jogo da Atalanta contra o Napoli. Eu acho que o Napoli está sendo precificado como muito favorito aqui, sendo que o jogo é muito mais complicado do que parece. O Atalanta é o segundo lugar no campeonato italiano. O Napoli tem um time bom, é verdade, só que, cara, é meio arriscado você dar um mais meio da Atalanta em casa, jogando em casa diante da sua torcida. Então, eu vou com a minha unidade nessa aposta. Eu sei que ele é um pouco mais arriscado, que o Napoli tá jogando muita bola, só que eu acho que as cotações estão indo muito pro Napoli favorito, e a Atalanta sendo o segundo colocado aqui no momento, para mim, esse mais meio tem valor. E aí, indo para a última bet que eu tenho aqui na Itália, Empoli Sassuolo. O Empoli tem a chance de escalar o Pijaca para amanhã, tá? Ele é um cara que joga de ponta esquerda geralmente, e a bet de over 1,5 finalizações do Pijaca para mim tem valor aqui. Eu gosto bastante, ele foi recém-contratado, tava no Torino, se eu não me engano, ele é bósnio. Deixa eu dar uma olhada aqui onde ele tava, o Marco Pijaca. Ele é croata e ele tava na Juve, né? Jogou no Torino também. E é um cara que joga de ponta esquerda ali. Pra mim, essa cotação aqui, ela tá satisfatória. É um jogo que as duas equipes são muito iguais. Em Empoli Sassuolo, você tem uma trocação muito interessante entre as duas equipes. E aí acaba que você tem o Pijaca tendo mais chance de finalizar. Vou nela com meia unidade, tá bom? E aí vamos nas múltiplas. Vou deixar uma múltipla pra vocês aqui. A múltipla que eu vou colocar é essa, ó. Everton e Leicester. Vou puxar aqui, inclusive, ó. Vou colocar para cá, vai ficar um pouco feia a tela aqui, mas a gente consegue ver melhor a múltipla. Everton e Leicester, Wolverhampton e Brighton e Nottingham Forest, todos para receberem cartão. City e Fulham, menos de 4 escanteios para o Fulham. Getafe o empate contra o Cádiz. Santos DNB contra o Avaí. Goiás e Juventude, Goiás e empate, Pedro Raul chuta um mau gol. Leeds DNB e o Watford DNB. Essa cotação aí dá 9,60 se não cair até a hora do vídeo, tá bom? Essa é a minha cotação aí para múltipla, e todas as minhas bets foram feitas aí pro fim de semana, tá certo? Essa bet aqui eu ia mandar para vocês, mas acabou que eu não dei o aval depois. Eu cheguei a fazer, mas na hora do vídeo eu olhei e não rolou. Então, essa é no bet. Vou deixar aqui porque eu já fiz por dentro de 50 reais, então nem compensa sair. Mas é isso, todas as bets estão feitas aqui. Tá certo, galera? Tamo junto, um grande abraço e a gente volta no domingão com mais bets. Fui!